Saudação a todos, meu nome é Almir, sou editor do blog Panorâmica Social e hoje eu queria usar esse espaço aqui no meu canal para fazer um pequeno desabafo, né? E talvez tentar entender, com a ajuda de vocês, o que está acontecendo, né? Principalmente no campo da esquerda, nesse momento tão crucial do Brasil e do mundo, em que nós precisávamos estar com uma postura mais coordenada, em um certo sentido que eu vou dizer já já para vocês, né? Eu estou triste, eu estou bastante chateado porque o governo Lula, claro, ele foi eleito e todo mundo sabia que não seria um governo tecnicamente de esquerda, né? Nunca foi e não seria agora, em que precisou fazer bastantes alianças com setores mais conservadores do campo do centro e da direita, né? E só esse detalhe tornou possível a vitória do governo Lula, com o apoio dos partidos e movimentos de esquerda, né? E qual o problema? A partir do momento que o Lula venceu as eleições, muitas dessas entidades, essas organizações, se colocaram automaticamente no campo da oposição crítica ao governo, né? E isso seria de se esperar dos partidos tradicionalmente oposicionistas, mesmo que no campo da esquerda, oposicionistas ao PT, seja por questões históricas, né, por questões conjunturais, né, de como aconteceu a fundação desses partidos, por exemplo, como o PSOL e o PSTU, né? Mas eu não esperava isso de partidos que têm desapontado atualmente, né, no campo do marxismo-leninismo, né, e todos os seus militantes, que têm crescido bastante nas redes, né, e que naquele momento crucial, apesar de, claro, normal, né, com um certo pé atrás, terem indicado o apoio ao governo Lula. Era só ver a conjuntura que estávamos, né? Não poderia ser outra coisa, não poderia ser diferente, né? Só que aí vem a minha decepção, a minha discordância, e talvez vocês concordem ou não comigo, mas eu vou dizer aqui que esses partidos que se dizem marxistas-leninistas, né, e esses movimentos de internet, né, que têm crescido, eles se vangloriam corretamente de seguir uma linha leninista, né? E o Lenin, todo mundo sabe, né, não preciso ficar aqui dando aula para ninguém, o Lenin tinha uma postura bastante dialética e prestava bastante atenção na conjuntura do momento para fazer seus movimentos no campo da política. Muitas vezes não era possível, como não foi em diversas ocasiões na história da Rússia, né? Não era possível defender nenhum tipo de avanço, de um tipo de deflagração de uma revolução, como foi no caso, e vocês me corrijam se eu estiver errado, de 1905, em que o Lenin foi, naquele exato momento, já de cara, ele falou, não, aqui não é a hora, não é o momento, né? E não se colocou na vanguarda daquele movimento, né? E ele soube, né, entender a conjuntura, né, o momento, para fazer seus alinhamentos políticos, seus acordos, né, suas alianças, como deve ser realmente. E o que eu esperava desses partidos, desses movimentos assim marxistas-leninistas aqui no Brasil, esses que estão em voga, estão crescendo bastante, seria exatamente entender a conjuntura difícil que nós estamos vivendo no Brasil, né, com um crescimento avassalador de movimentos de extrema-direita, né, até dentro da política institucional. A briga, né, foi bastante dificultada por diversas reformas que tiveram o intuito de dificultar o campo de manobra de qualquer governo que porventura viesse a ser de linha de esquerda, né, e chegasse ao poder, como é agora o caso do PT. Não vou nem discutir se o PT é realmente de esquerda ou não, mas é um partido, no mínimo, progressista, né? E com isso o PT e o Lula têm hoje muito menos margem de manobrar, de poder atuar dentro da conjuntura da política burguesa, do que tinha lá no começo do seu primeiro mandato, né?
Hoje tem muitas questões bem amarradas que a burguesia soube fazer, né, desde o golpe da Dilma em 2016, que impede, né, que o governo tenha desenvoltura para poder atuar no campo da economia, né, e principalmente no campo da economia, que é onde a burguesia mais se importa, né. E outras áreas também ideológicas, como por exemplo na educação. E eu esperava que esses partidos que são de esquerda, né, de chamada extrema esquerda, mas são na verdade marxistas-leninistas, pudessem entender esse momento e congregar junto ao PT, junto ao governo, né, uma pressão para trazer o governo para o nosso lado. Aliás, foi isso que o Lula pediu quando foi eleito, quando tomou posse. Ele nunca disse que as pessoas, os militantes, os cidadãos de forma geral, os eleitores, que ficassem jogando confete em tudo que o governo fosse fazer. Como é o caso de muitos, infelizmente, muitos militantes petistas, né? Que se fazem diversos malabarismos teóricos e ideológicos e, sabe, para poder explicar, por exemplo, certas idas e vindas do governo nesses 100 e poucos dias de gestão, né? Então, não é isso que o Lula quer, e não foi isso que ele pediu. Ele pediu que as pessoas, os militantes, os movimentos sociais, pressionassem o governo, né? E trouxessem, com essa pressão, o governo para o nosso lado. Simples. Porque não é só a política institucional, né? O Congresso, o Senado, a Câmara dos Deputados, que tem força de pressão para poder fazer as coisas. A população tem muito mais força do que 500 e tantos deputados e 80 e poucos senadores. Uma população na rua fazendo pressão pode mudar as coisas. E era isso que eu queria que esses partidos fizessem, né? Esses partidos, por exemplo, vou dar o exemplo de dois, o PCB e a UP, estivessem fazendo nesse momento, né? Críticas, ok, e no entanto, abraçar a causa, pegar o governo e, sabe, olha, eu ajudei a construir isso, eu tenho participação nisso, eu vou lutar, eu vou tomar o meu espaço, eu vou, sabe, fazer pressão e vou tentar o máximo que eu puder aqui puxar as conquistas para o nosso lado. Mas não, em vez disso o que nós temos o governo não fez isso, o governo revogou não sei o quê, o governo não trouxe de volta as empresas estatais que foram privatizadas. É pau o dia inteiro, é porrada o dia inteiro, entendeu? Eu fico pensando que papel esses partidos, esses movimentos têm feito com isso, né? Olha, eu não sou petista, todo mundo que me conhece sabe disso, muito longe disso. Eu tenho muito mais alinhamento com essas correntes, né, de partidos marxistas-leninistas. Apesar de não ser filiado a nenhum deles, minha corrente ideológica é essa. E eu vejo, assim, com muito pesar, né, que algumas figuras principais, né, desses movimentos preferem dar pancada o dia inteiro no governo, fazendo um papel que todo mundo sabe, todo mundo que é militante, que conhece a história, né, de movimentos de esquerda, sabe que existem sempre aqueles que são chamados de quinta-colunas, né? E, olha, esse papel aí eu acho muito perigoso, muito improdutivo, porque o governo fica sem apoio do nosso campo, é pressionado do lado de lá, pelos conservadores, pelos liberais, pela direita de forma geral, e não tem como barganhar, entendeu? E aí como é que você faz para cobrar um governo desse? Se ele tem as mãos amarradas, os pés amarrados e a direita com todos os aparatos nas mãos, né? É só lembrar que a gente passou os últimos 4 anos com um governo totalmente aparelhado, né? Principalmente por militares. E não vai chegar agora com 100 e poucos dias de governo e dizer assim, agora acabou. Acabou tudo, revoga tudo, muda tudo. Se não tiver pressão. E a pressão que eu digo não é pressão de críticas, como tem sido feito, a pressão de críticas na internet, todo dia dando porrada, todo dia batendo, todo dia, sabe, botando certas pessoas indecisas contra o governo, né? Não, é pressão de dizer, bom, vamos protestar, vamos para a rua, vamos reivindicar, já que você quer a revogação do ensino médio,
já que você quer a revogação da privatização de certas empresas estatais, já que você quer que não haja teto de gastos e que não haja o arcabouço do Haddad, é na rua que nós temos que conquistar isso. Mas não se vê nenhum tipo de movimento a esse respeito. Daqui a pouco já vai ser 1º de maio. Você não vê esses partidos tentando mobilizar. O que eles fazem é pancada, mas não tem, tipo assim, a cobrança de um lado mais, vamos dizer assim, institucionalizado, que eu quero dizer. Organizado em partidos e sindicatos que reúnem, fazem assembleias, decidem, votam e dizem, bom, essa é a nossa pauta, vamos para a rua, vamos cobrar, vamos aparecer, vamos botar a cara a cara tapa, e é isso que a gente quer. Não, não se vê isso. Então, pessoal, eu acho muito triste, sabe? Porque, olha, eu não quero dar uma aqui de profeta do caos não, mas o Lula, ele tem batido bastante na questão da geopolítica internacional, naquilo que é mais sensível ao imperialismo estadunidense nesse momento, que é a guerra da Ucrânia e a questão do dólar, correto? Eu sinto que vai haver algum tipo de reação desse grupo que domina, né, a geopolítica mundial e tem seus tentáculos aqui dentro do Brasil, aqui nas Forças Armadas, no Judiciário, na oposição, sabe, nas igrejas e na mídia. Esse aparato vai ser colocado em marcha. Ele vai ser, sabe, acionado. E o governo, sem o apoio da massa popular, não vai ter nenhuma chance. E imagina se o governo Lula sofrer uma derrota, um impeachment, um golpe, seja lá o que for, e nós tivermos que voltar ao pesadelo que foi a nossa vida desde 2018. Então, fica aqui meu desabafo, a minha, não vou dizer revolta, mas eu vou dizer meu desagrado, né, com a tática que esses partidos resolveram adotar. Tá ok? Então, um abraço e até a próxima, pessoal.